Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, antes nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, mas o Senhor Deus nos encontrou e nos salvou. Todo o julgamento e a maldição que nós merecemos receber, o Senhor Jesus recebeu por nós. E através do sangue precioso derramado pelo Senhor, nossos pecados foram lavados eternamente. E sem nenhum preço a ser pago por nós, o Senhor Deus nos permite essa graça da salvação. Neste mundo não existe a verdadeira paz, a verdadeira esperança. Mas o Senhor Deus nos permite a verdadeira paz, descanso e esperança para nós. Nós agradecemos por isso, Senhor. O nosso coração, o nosso espírito, a nossa carne, tudo estava no meio do pecado. Mas agora somos do Senhor. Então, o restante das nossas vidas, que possamos viver pelo Senhor, seja para a morte, que seja pelo Senhor, para toda a glória do Senhor, que nós possamos viver. É assim, sendo protegidos pelo Senhor, sendo conduzidos e cuidados pelo Senhor. Nós agradecemos por essa graça, Senhor. Esse tempo, nós que estamos reunidos juntos diante da Sua Palavra, para aprendermos a Sua Palavra, nós agradecemos por essa graça. Por conta do Covid-19, nós não estamos conseguindo nos reunir normalmente, para aprendermos a Sua Palavra, para estarmos em comunhão, para pregar o Evangelho livremente. Mas no meio dessa dificuldade, o Senhor Deus está guardando a nossa graça, a nossa fé. O Senhor Deus está nos protegendo e nos conduzindo. Nesse tempo agora, os irmãos e irmãs que estão ouvindo a palavra de forma online, que o Senhor Deus permita a graça para cada um deles, possa proteger a vida deles. Que o Senhor Deus possa nos mostrar qual é a graça, a palavra que o Senhor Deus deseja nos manifestar, que nós possamos compreender. Que o restante das nossas vidas, nós não vivamos em vão, mas sim que possamos viver para a glória do Senhor, para a graça do Senhor, seguindo a Sua palavra. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos seguir o Seu trabalho, a Sua graça, Senhor. Senhor Deus, que o Senhor possa cuidar das irmãos e irmãs, das igrejas que estão passando por dificuldades por conta dessa pandemia. Que o Senhor Deus possa curá-los, que o Senhor Deus possa cuidá-los, para que essa doença rapidamente possa terminar, Senhor. Para que assim possamos estar em comunhão de forma livre, Senhor. Que nós possamos pregar o Evangelho para muitas pessoas que ainda não conhecem a Sua palavra. Que nós todos possamos fazer conforme a Sua palavra, a Sua vontade. Que o trabalho do Evangelho possa acontecer nesse último tempo. Que o Senhor Deus nos permita a Sua última chance. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e dependemos somente da palavra e mão do Senhor Deus. E que o Senhor possa estar junto conosco nesse tempo agora também. Que a palavra do Senhor, que deseja se manifestar para nós, que nós possamos saber qual é o dever, qual é o trabalho que nós devemos saber, que devemos fazer. Senhor, oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
사람이 없도다. 그 정한 주의 음성 울던 새도 잠잠케 한다. 내게 들리던 주의 음성이 내 귀에 쟁쟁하다. 주가 나와 함께 동행하면서 나를 친구 삼으셨네. 우리 서로 받은 그 기쁨은 알 사람이 없도다. 밤 깊도록 동산 안에 주와 함께 있으려 하나. 괴로운 세상에 할 일 많아서 날 가라명하신다. 주가 나와 동행을 하면서 날 친구 삼으셨네. 우리 서로 받은 그 기쁨은 알 사람이 없도다. 우리 서로 받은 그 기쁨은 알 사람이 없도다. Então, por conta do Covid-19, o mundo todo, muitas pessoas estão passando por dificuldades, estão perdendo as suas vidas também. Então, muitas dificuldades recorrentes. A economia que está piorando cada momento mais mundialmente. Nós podemos ver que o Senhor Jesus disse que nesse último tempo, quando essas coisas se manifestassem, nós pudéssemos saber que estará próximo o fim. Que haverá terremotos, fome, pestes, guerras. Então, se nós olharmos esses sinais do fim dos tempos, estão acontecendo desde o momento que Adão pecou contra o Senhor Deus. Ele foi expulso do Jardim do Éden em Gênesis capítulo 3. Então, Éden é um lugar onde pode se manifestar como um novo céu e a nova terra. Ele também se torna a imagem do reino dos céus. Então, mas ele ter sido expulso do Jardim do Éden, quer dizer que ele foi expulso diante do Senhor Deus. Quer dizer que ele perdeu a si mesmo diante do Senhor. E também, o homem que peca, ele não possui a verdadeira paz, a verdadeira felicidade e liberdade. E é por isso que o Senhor Deus, para manifestar isto, amaldiçoou a terra, para que todo homem ele passasse por dificuldades, esforços e morte neste mundo. E é por isso que olhamos em Jeremias capítulo 3 também. O Senhor disse que para a vida foi dada o esforço, o trabalho e a morte, mas isso não foi a verdadeira vontade do Senhor Deus. Então o Senhor Deus não deixou
a morte neste mundo para os homens morrerem, porque o Senhor Deus odeia os homens. Mas o Senhor Deus fez isso para que os homens pudessem compreender sobre o pecado que eles haviam cometido. E que neste mundo não existe verdadeiro descanso e paz. É por isso que o que o Senhor Deus deseja nos permitir não é este mundo. O que o Senhor Deus ele deseja nos permitir é a verdadeira paz do reino dos céus, a glória do Senhor. Mas agora, o homem que pecou enquanto vive neste mundo, ele não tem a paz, ele não tem o descanso. E é por isso que não é para deixar o seu coração, não é para deixar a sua esperança nessa terra. Por isso que o Senhor Deus permite a dificuldade neste mundo. E quanto mais próximo está do fim, cada momento mais esses desastres vão piorando. Então, se olharmos sobre os acontecimentos de guerra, o Senhor Deus ele julgou o mundo antigamente pela água, mas ele disse que iria julgar pelo fogo. Então quer dizer que as armas atômicas nucleares que foram criadas pelo homem, elas têm tanto poder para devastar este mundo inteiro em fogo. E é por isso que nós sabemos muito bem que esta guerra pode acontecer a qualquer momento. Então, mas os homens só ficam naquele no si. Será que vai acontecer? Mas se não acontecer? Então as pessoas vivem sempre nessa incerteza. Então, mas nós cristãos agora recebemos a salvação. Nós sabemos qual é a vontade do Senhor Deus. Qual é o trabalho do Senhor Deus. Nós sempre vivemos aprendendo cada momento mais. Nós estamos vivendo nesse último tempo onde o Senhor Deus preparou por nós, para que nós possamos viver como o povo do Senhor Deus. Então, cada momento mais estamos nos preparando para entrarmos no seu reino. Nós somos pessoas que fomos preparadas, que fomos escolhidas e estamos vivendo nesse último tempo já decidido por Deus. Então, quando nós olhamos esse último tempo, esses sinais, nós não podemos ser indiferentes em relação à situação deste mundo. Então, sempre que nós vermos esses sinais, nós precisamos saber que está próximo do fim. Antes que acabe esta geração, o Senhor disse que todas as coisas estariam para acontecer e para chegar perto do fim. Então, esses sinais agora, dos últimos tempos, eles estão acontecendo. E quando as pessoas que verem esses últimos sinais, antes que eles morram todos, chegará ao fim. Então nós temos certeza que o fim está por vir. Então, mas muitas pessoas ainda, eles pensam que através do seu próprio esforço, através do seu próprio poder, através da sua inteligência, da sua vontade, dos seus sonhos, eles vão conseguir viver nessa terra. Eles procuram essas vontades neste mundo. Eles se esforçam para este mundo. Então, mas o homem não tem como fazer pela sua própria vontade, pelo seu próprio esforço, pelo poder da ciência. Nós sabemos disso, não é mesmo? Então, o homem ele pensa que ele consegue fazer qual tipo de desejo que ele desejar. Mas não tem como realmente impedir as coisas do acontecimento deste mundo através do seu poder, porque nós podemos ver que existe muita dor, muita morte, muita destruição, mesmo que as pessoas se esforcem neste mundo tentando viver em paz. Todas as coisas que o homem vem ajuntando num dia a dia, durante anos, pode ser destruído em um único momento. Tudo que o homem tem feito pode acabar em um único dia. A sua estratégia, seus planos, sua vontade podem ser acabados. Então sua arrogância é quebrada. Então nós temos vivendo neste último tempo, é tão gracioso, é tão surpreendente. Então nós sabemos muito bem qual é a vontade do Senhor Deus neste último tempo. Nós sabemos que o Senhor está tão próximo. Então, mas agora nós precisamos nos preparar muito melhor diante do Senhor. Então precisamos estar vivendo diante do Senhor, sem nenhuma vergonha, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula. Logo, conforme essa palavra, nós precisamos nos preparar diante do Senhor. E é por isso que quando nós recebemos a salvação como pecadores imundos. Mas quando o Senhor retorna, até que possamos entrar no seu reino,
Nós somos pessoas que precisamos estar sem manchas, sem erros. Precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos olhar para nós mesmos. Nós precisamos ver o que nos falta. Então nós precisamos nos preparar para estarmos diante do Senhor Deus. Então isso são coisas que nós precisamos pensar profundamente. Nós precisamos ter um tempo para pensar nisso. Então claro que enquanto nós estamos vivendo nesse último tempo, as coisas que nós verificamos. Então nesse último tempo o Senhor ele diz que em verdade ele virá rápido para nós. E então nós sempre precisamos estar vigilantes. E Apocalipse acaba dessa maneira. Então, o Senhor ele deseja vir rapidamente para nós. Então, mas se olharmos nesse último tempo, essa dor, esse sofrimento, poderia acabar rapidamente, o Senhor poderia nos resgatar. Nós pensamos dessa maneira. Então, mas se olharmos em Apocalipse capítulo 12, versículo 12, o Senhor ele diz que rapidamente ele virá. O Senhor ele diz que tem um galardão para cada um preparado, que ele irá retribuir conforme cada um tem trabalhado. São todos aqueles que se esforçam, todos aqueles que vivem pelo Senhor. Então o Senhor com certeza, ele deseja vir rapidamente para essas pessoas. Nós também desejamos que o Senhor venha rapidamente para nós. Porque se o Senhor vier hoje mesmo, nós estamos pensando, falando, agradecendo, caramba, eu queria que o Senhor viesse logo hoje. Então, mas, porque nós sabemos que nesse mundo não existe esperança. Nós temos o coração muito mais fervoroso de buscar o Senhor. Acredito que todos os cristãos têm o mesmo coração. E é por isso que dentro do nosso coração, nós estamos pedindo, Senhor, venha logo para este mundo. Então, mas o Senhor, ele está pensando e ele está desejando para muitos espíritos que ainda não receberam a salvação, que estão neste mundo. Então, se é a vontade do Senhor Deus. Então, que o Senhor Deus nos permita a última chance para pregarmos o Evangelho para eles. Esse é o nosso desejo especial diante do Senhor Deus. E também, conforme o que nós desejamos, não irá acabar do jeito que nós desejamos. Eu acredito que o Senhor Deus ele irá nos permitir a última chance, o último momento desse último tempo, que nós possamos fazer o nosso máximo, nos esforçarmos por completo, para que nós possamos pregar esse Evangelho diante do Senhor Deus, como nós desejamos, com toda a força, com todo o nosso coração, reunidos todos, pelo mundo todo, que nós possamos pregar o Evangelho para muitas pessoas que ainda não ouviram essa palavra. Que nós todos possamos dar no nosso coração a nossa vida. Que nós todos possamos nos reunirmos para pregar esse Evangelho pelo Senhor, para que assim nós possamos estar diante do Senhor no último tempo. Acredito que todos nós temos esse último mesmo coração. Então nós agradecemos realmente pelo Senhor ter permitido essa chance de nós pregarmos o Evangelho de forma online, mesmo no meio de toda essa pandemia, dessa dificuldade. Então eu acredito que o Senhor Deus ele nos permitiu essa tecnologia também para podermos fazer esse tempo nesses últimos tempos. Então o Senhor Deus ele não criou essa forma online para nós nos divertirmos, para nós trabalharmos ou coisa do tipo. Mas todas as coisas, podemos ver que o transporte, a comunicação, o mundo ele tem se restringido muito por conta dessas doenças, por causa desse último sinal. Mas nós podemos ver que no meio dessas dificuldades também, nós, através dessa tecnologia, que o Senhor Deus nos permitiu também, nós podemos pregar o Evangelho para muitas pessoas, para que pudessem receber a salvação. Então muitos irmãos e irmãs ouviram o Evangelho e receberam a salvação agora. Então Senhor, se nós olharmos nesse último tempo agora, hoje nossos irmãos e irmãs que receberam a salvação estão presentes aqui. Então eu pensei que eu precisaria pregar uma palavra necessária para a vida de fé. E é por isso que o tema da palavra de hoje é a igreja e o cristão. Então eu quero pregar a palavra conforme este tema. Então se nós olharmos conforme a palavra que nós lemos agora, como em Salmos 107, versículo 2. Digam-nos os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo. Então, se olharmos esta palavra,
foi escrito há 1000 anos antes da vinda do Senhor Jesus, quer dizer que a partir de agora, 3000 anos atrás. No Antigo Testamento, realmente, após que aconteceu o dilúvio, o Senhor Deus escolheu Abraão, o Senhor Deus escolheu o povo de Israel, e Ele escolheu de forma especial o povo de Israel para ser guiado por Ele. Mas mesmo assim, eles não sabiam de forma exata qual era a salvação do Senhor Deus. E o Senhor Deus não havia manifestado ainda. Ele usava várias formas. Quer dizer que o Senhor, Ele mostrava como exemplo como seria a salvação que o Senhor Jesus faria por nós, através de várias formas e imagens. E também Ele mostrou qual seria a imagem da igreja, que também estava por vir, como uma certa imagem para nós. Ele mostrou como uma sombra para nós. E é por isso que aqui fala, digam-nos os remidos do Senhor. Quer dizer que as pessoas que através do Senhor Jesus foram remidos. O que significa a palavra remido? Quer dizer que a pessoa que foi vendida por conta do pecado, ela era vendida como escravo, não é? Mas uma pessoa quando compra essa pessoa como um preço, aquela pessoa que estava sendo acorrentada, que estava sendo levada, ela pode ser liberta dessa escravidão. Ela pode ser liberta daquele caminho árduo. Então quer dizer que agora foi remido do seu pecado. Pagou-lhe o preço. Quer dizer que o Senhor Jesus, Ele foi dado como propiciação pelos nossos pecados. Então para pagar esse valor do pecado é necessário que seja um valor bem alto. Se olharmos no Antigo Testamento, seja a ovelha, seja o boi, que morriam para o povo. Mas se olharmos em Hebreus capítulo 10, versículo 4, realmente diz que nem por sangue de bodes, de bezerros, podem se apagar o pecado. Então quer dizer que tudo isso era uma imagem de como seria a salvação diante do Senhor. Então, mas agora realmente não é por bezerros, não é por ovelhas, somente pelo sangue do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. Através do seu sangue precioso, nossos pecados podem ser lavados. Quer dizer que através do Senhor Jesus, tudo isso pode ser efetuado. Então, quer dizer que o Senhor, Ele está dizendo de forma antecipada para nós. E então nós somos aqueles que fomos libertos pelo Senhor. Quer dizer que nós fomos remidos. Nós que fomos salvos pelo Senhor, nós que recebemos essa promessa desde o Antigo Testamento. Quer dizer que foi cumprida a salvação eterna para nós, perfeita. Quer dizer que nós somos libertos naquele meio, recebemos o perdão dos pecados. Nós somos libertos do meio do pecado. Então aqueles que foram libertos, agora os remidos, eles vão dizer dessa maneira. Então o que são as pessoas que vão dizer? Os que remiam da mão do inimigo. Então, as pessoas que foram libertas, eles têm o que a dizer. Então, eles possuem uma coisa, um presente especial que os outros não têm. Imaginem que um pai vai para os Estados Unidos comprar algo novo, que só tem por lá, e dá de presente para o seu filho. O seu filho vai dizer para todos os amigos, para todas as pessoas, dizendo: ah, meu pai me trouxe de presente. Então, todas as pessoas vão se assustar e vão se surpreender com esse presente novo. Realmente, quem recebeu esse presente, ele tem algo a contar. Tá? Alguém que recebeu, ele não consegue ficar quieto, ele vai contar. Então, o que nós temos visto e ouvido, nós iremos contar a todos. Então, se nós olharmos aqui nessa palavra, digam os remidos do Senhor, os que remiam da mão do inimigo. Então, o que é o inimigo? O inimigo é o diabo. Quer dizer que o diabo é o nosso inimigo. Quer dizer que ele nos amarrou através das correntes do inferno, do pecado, para nos levar para o inferno. Mas nós fomos salvos pelo Senhor. Quer dizer que desde norte, sul, leste, oeste, nós fomos salvos pelo Senhor. Quer dizer que o Senhor, Ele agrupou o povo do Senhor que estava desgarrados, perdidos, e os reuniu através da sua morte na cruz. Quer dizer que quando o Evangelho não foi pregado somente para o mundo todo, quer dizer que por todos os cantos, por todos os lugares. Quer dizer que o poder eterno do grandioso Senhor Deus, Ele fez a palavra ser pregada de um canto do céu a outro. Quer dizer que agora todos ouçam essa palavra, que então todos vão conseguir ganhar a salvação. Então quer dizer que Ele pregou o Evangelho por todo o lugar que seja. Quer dizer que começou
de todos os cantos, ele foi reunindo os seus salvos. O Senhor reuniu todos aqueles que estavam realmente perdidos. Então, se nós olharmos agora os irmãos e irmãs, que eles estão realmente, para poderem impedir o contágio através do Covid-19, fazem reuniões online, todos estão em comunhão. Então nós temos o mesmo coração reunido, mesmo estando longe, seja na sua casa, seja longe. Então em todo o país na nossa igreja, nós temos 210 igrejas em 79 países diferentes, por volta de 760 igrejas pelo mundo todo. Quer dizer que eles estão se reunindo, as pessoas que receberam a salvação se reúnem. Quer dizer que o Senhor Deus, Ele nos reuniu. Já que nós recebemos a salvação, nós estamos reunidos diante do Senhor Deus. Nós temos a mesma fé, nós temos a mesma esperança, nós temos o mesmo objetivo de vida. Nós somos aqueles que recebemos a mesma condução do Espírito Santo. E é por isso que nós todos estamos reunidos juntos. Então, se nós temos tempo, nós precisamos reunir juntos, nós precisamos ter o coração juntos, nós precisamos unir forças, nós precisamos unir pensamentos, nós precisamos saber qual é a santa vontade do Senhor Deus. Quer dizer que o Senhor Deus, Ele nos reuniu. Então, se você olha no grego, eclésia, quer dizer que é um lugar onde Deus nos chamou e reuniu. Quer dizer que nós estamos num rebanho diferenciado. Quer dizer que nós recebemos a salvação para nós podermos entrar no reino de Deus, para a glória de Deus, para fazer a santa vontade do Senhor Deus. Nós somos o grupo especial, rebanho separado. Isso se chama igreja. Então, após receber a salvação, não é mais o individual, mas sim é o coletivo, é o rebanho onde o Senhor Deus, Ele nos colocou. Então, quem nos colocou, que nos reuniu ali no meio, foi o Senhor Deus. Quer dizer que esta palavra foi escrita há 1000 anos antes do Senhor. Mas antecipadamente, quer dizer que Ele já preparou essas palavras para todos nós que haveríamos de receber a salvação. Assim como em Salmos, capítulo 16, versículo 3. Mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. Então, os santos significa as pessoas que receberam a salvação. Quer dizer que agora, ao receber a salvação, estão vivendo no meio da palavra do Senhor Deus para uma mesma esperança, para uma mesma vontade. É por isso que nós somos o rebanho do Senhor. Se olharmos em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, diz a igreja de Deus que está em Corinto: aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Na igreja, não é como se fosse um edifício. As pessoas pensam que igreja é somente um prédio, uma catedral, um lugar construído para pendurar uma igreja, para construir bem, ser bonito, e falam: nossa, que lugar bonito, nossa, construiu muito bem. Não, isso não é igreja. Igreja não é um prédio, não é uma construção. Então, se você falar igreja como um nome literal, realmente nós podemos dizer: é uma igreja, realmente foi construída ali. Então, realmente, hoje em dia as pessoas constroem um lugar para fazer igreja. Eles normalmente não fazem igrejas em um lugar pequeno, em um aluguel, uma casa pequena. Então, mas realmente, quando nós temos uma reunião, uma igreja, verdadeiramente, a igreja, antigamente era posta o nome da igreja dependendo do irmão onde ele morava. Da casa do irmão fulano de tal. Então, ali era a igreja daquela região. Então quer dizer que dessa mesma maneira nós vamos colocando o nome com a região que nós temos, somente para identificá-la. Realmente, se olharmos antigamente, eles não tinham uma igreja edifício para dizer que era a igreja. Então, até a igreja católica construir a igreja e chamar isto de igreja, chamar isso de um lugar realmente santo, um lugar espiritual, realmente não existia isso. Porque se olhar Priscila e Aquila, são irmãos e irmãs que reúnem naquela casa. São irmãos que se reúnem após serem salvos. Quer dizer que são irmãos e irmãs na casa de Aquipo, por exemplo, que se reúnem. Quer dizer que a igreja ali naquela casa. Quer dizer que a igreja de Corinto
Não quer dizer que tinha um edifício chamado igreja ali no meio, onde muitas pessoas se reuniam. Quer dizer que era a casa de uma pessoa. Igreja de Corinto está dizendo sobre o quê? Para os irmãos que estão em Corinto. Antigamente, onde se reuniam, no meio do mar ali também era a igreja, na casa de alguém era a igreja, era onde as pessoas se reuniam, os santos se reuniam. É claro que quem não nasceu de novo, não tem como fazer parte dessa igreja, não tem como se tornar membro. Então, mas até as pessoas que não receberam a salvação, hoje em dia eles se reúnem em coletivo, chamando o lugar onde se reúnem como igreja, constroem edifícios. Mas nós podemos dizer que isso é somente algo muito figurativo. Quer dizer que isso é muito relativo. Eles dizem para todos, dizendo, aqui é uma igreja. Mas diante do Senhor Deus, será que realmente é uma igreja? Então, primeiro, o corpo, ele está ali conectado à cabeça, onde o Senhor é a cabeça e controla toda a sua vontade. Quer dizer que nós estamos ali fazendo a vontade do Senhor Deus. Então quer dizer que realmente uma pessoa que tem vida está funcionando daquela maneira. A flor também. Se não estiver conectado no caule, realmente nas raízes, não tem como fazer nada. Hoje em dia, como as pessoas eles fazem várias... A floricultura ela foi tão bem desenvolvida. Então se você olhar, muitas pessoas hoje em dia olham para as flores artificiais e falam, nossa, que bonito. Vão e tentam dar água, mas quando vem, é falso, é de mentira. Hoje em dia tem pessoas que nas flores artificiais eles colocam até perfumes. Então, se você não olhar bem, se você não prestar atenção, você não consegue perceber se isso é de verdade ou não. Então, uma irmã no Japão, ela fez um vaso com várias flores bonitas artificiais. E o marido achou que eram flores de verdade, é por isso que todos os dias ele deu água. É tão engraçado. Realmente, mesmo que seja tão bonito, mesmo que pareça tão lindo aquelas flores, é artificial. Então ela não murcha, ela não tem vida. Então pode ser alguns momentos eles orem, porque eles cantem, eles louvem, ouçam a palavra, façam cultos grandiosos, mas se não nascerem de novo, não é uma verdadeira igreja. Então mesmo que estejam reunidos numa casa pequena, mesmo que eles vivam de uma forma realmente bem pobre, seja os irmãos que se reúnem no mar, na praia, por não terem um lugar para fazer a reunião. Ou todo este lugar, eles se reunirem para ouvir a palavra do Senhor Deus. Após serem santos, isso é a igreja do Senhor Deus, onde se reúnem pelo menos 3 pessoas ou mais. Quer dizer que o Senhor Deus, ele está ali. O Senhor Deus, ele nos reúne. Então, se eu também não tivesse recebido a salvação, eu fico imaginando onde eu estaria agora. Se eu não tivesse recebido a salvação, eu também não estaria aqui. O Senhor Deus, ele definiu, ele decidiu que iria julgar este mundo através da água. E permitiu a Noé para que construísse a arca. Depois que Noé construiu a arca, o Senhor Deus disse o quê? Entre na arca com a sua família. E todos um pares de animais. Quer dizer que o fêmea e macho. O Senhor iria trazer a ele. E ele somente precisa recebê-los para entrar na arca. E cuidar da vida deles. E é por isso que Noé e os outros familiares. Quer dizer que eles foram colocando um casal de animais para dentro da sua arca. E assim o Senhor Deus fechou a porta. E o Senhor Deus julgou o restante do mundo por completo. E é por isso que se olharmos isso no Antigo Testamento. Então, o povo de Israel que foi escolhido primeiramente. Quer dizer que todos os animais naquele tempo, eles são como a representação dos gentios nessa terra, onde o Senhor Deus está chamando cada um. Como o apóstolo Pedro ele já disse, que realmente todos os animais deste mundo realmente que estão nessa terra para ouvir a palavra do Senhor. Porque o Senhor disse para ele, vai e come aqueles animais. Quando o Senhor mostrou no sonho dele um animal para ele, mas ele disse, Senhor, eu não posso comer porque é impuro. Realmente não diga que é impuro se o Senhor Deus permitiu para ele. Então ele aconteceu 3 vezes isso no sonho dele. E ele ficou pensando, o que será que o Senhor Deus quis me transmitir através desse animal mandando eu matar e comer? Então realmente Pedro ele pôde perceber através dos gentios naquele momento.
quando ele estava na casa do Cornélio, pregando o evangelho para os gentios, naquele momento. Então, os judeus naquele momento, naquela época, eles consideravam os gentios como animais sujos, impuros, que não seguiam a vontade do Senhor Deus. Mas o Senhor Jesus, ele fez o quê? Purificou todos os judeus, gentios, sem distinção. Quer dizer que todos foram salvos. É por isso que realmente não pode dizer para os gentios que eles são impuros, porque o Senhor Deus já permitiu a eles. Quer dizer que se olharmos a Arca de Noé, realmente aquelas pessoas que estão ali já preparadas, claro que foi preparado para os judeus, mas também o Senhor trouxe o quê? Todos os gentios também para poderem entrar. Quer dizer que Noé, ele andou por aí no mundo procurando cada casal de animais, um par de animal para colocar ali dentro? Não, não foi. Realmente foi o Senhor Deus que trouxe automaticamente para ele. Se nós olharmos a história do povo de Israel também, da igreja, nós podemos ver que o Senhor Deus, ele mostrou o seu poder, o seu trabalho, mas também ele manifestou qual é o formato da igreja. E nós também temos recebido a salvação. Quer dizer que agora a nossa vida de fé se iniciou. Então agora nós falamos, recebi a salvação, tudo acabou. Não, não podem pensar assim. Então uma criança quando nasce, quer dizer que agora ele precisa iniciar ali. Ele precisa crescer, seja em personalidade, seja em conhecimento. De forma normal, ele precisa ir crescendo cada momento mais, não é mesmo? Receber a salvação é um começo. Quer dizer, o começo da vida de fé. Então o início da vida de fé, falando de outra maneira, quer dizer que é o início da vivência dentro da igreja. Então, se você não sabe o que é a igreja, você não tem como viver a vida de fé. Então, é por isso que após nós recebemos a salvação, qual é a primeira coisa que nós devemos saber? É o que é a igreja. Porque se nós não soubermos o que é isto, nós não temos como viver de forma correta, normal, a vida de fé. Pode ser que a nossa vida de fé fracasse por causa disso. Eu recebi a salvação no dia 30 de outubro de 1962, às 8 horas da noite. Mas antes de receber a salvação, eu vivi durante 10 anos me esforçando, achando que estava vivendo a vida diante do Senhor Deus. Então, após receber a salvação, realmente se confirmou. Mas naquele momento, após eu me tornar santo verdadeiramente naquele dia, eu não sabia realmente o que era a igreja, porque ninguém me explicava o que era, ninguém me ensinou como viver após a salvação. Então eu fiquei realmente pensando, eu recebi a salvação, agora eu preciso receber um poder, eu preciso receber o dom diante do Senhor Deus de como fazer, qual é o trabalho que o Senhor Deus deseja. Então realmente durante os 3 anos eu fiquei andando de um lado para o outro, procurando pessoa por pessoa, vendo, sabendo, procurando saber qual era realmente o trabalho diante do Senhor Deus, a vontade de Deus. Então, mas realmente eu fui procurando várias pessoas, eu vi realmente muitas pessoas que ensinavam cada coisas estranhas. Realmente, se eu não tivesse recebido a salvação de forma exata, eu não sei o que seria da minha vida agora. Então, mas agora, realmente, após receber a salvação, a sua vida se inicia novamente. Quer dizer que agora, verdadeiramente, você é um ser vivo. Quer dizer que você é um santo, onde precisa estar dentro da igreja, do rebanho de Cristo. Então, tem muitas pessoas que, após receber a salvação, eles não sabem o que é a igreja. Então eles vão um pouco tempo, mas depois eles fracassam a vida deles. Eles vão para um caminho totalmente perdido, confuso. Então mesmo que esteja junto, o que acontece? Nós precisamos estar pregando o evangelho, mas tem pessoas que falam, eu consigo sozinho e saem. Claro que não dá, 100% não dá para pregar sozinho. E é por isso. Após recebermos a salvação, o que é a igreja do Senhor? Através da palavra da Bíblia, nós precisamos saber que é mais importante do que qualquer coisa. Da igreja do Senhor, quer dizer que os irmãos santos que receberam a salvação, que estão reunidos através do seu poder, que eles foram reunidos em grande personalidade do Senhor. Quer dizer que nós somos reunidos em um único fator. Quer dizer que os santos, como em Efésios capítulo 4, versículo 3, nós fomos laçados por o que? Pelos laços realmente do poder do Senhor Deus, que é do amor do Senhor. Quer dizer que o Espírito Santo, ele nos reuniu. Então nós precisamos nos esforçar para mantê-lo. Quer dizer que nós acreditamos em um mesmo poder do Senhor Deus, recebemos a salvação. E agora esse Espírito Santo, após nós recebemos a salvação, não é nos esforçarmos para nos reunirmos. Quer dizer que nós já fomos reunidos. Então agora nós precisamos permanecer, nós precisamos nos esforçar para permanecer. Quer dizer que
3.000 pessoas, 3.100, 3.500. Cada momento mais foi aumentando o número e eles se amavam uns aos outros, estavam ali e eles entregaram a sua vida até a morte pelo Senhor. Então nós podemos ver que todas essas pessoas que foram reunidas pelo poder do Senhor Deus, este rebanho, quer dizer que os santos que estão nessa terra, eles são o quê? Ilustres. Quer dizer que esta é a igreja do Senhor Deus, isso é santo. Quer dizer que ao ver do Senhor Deus, eles são santos, eles são ilustres. Então, algumas pessoas, eles reúnem muito dos seus bens e eles vão e compram algo muito especial. Eles vão e fazem o quê? Guardam muito bem, eles não querem perder algo tão especial que ele comprou. Então, se nós olharmos o Senhor Jesus, o Filho unigênito do Senhor Deus, morreu na cruz. Talvez o Senhor Deus, isso é algo muito precioso. Quer dizer que o santo que foi salvo pelo sangue de seu Filho, ele é realmente muito puro, muito precioso. Então quer dizer que todos nós, agora que recebemos a salvação, nós estamos indo para o objetivo do Senhor Deus, para a mesma vontade, para a mesma imagem do Senhor. Então, se nós não fôssemos preciosos dessa maneira, qual o valor que nós teríamos? Realmente não teria sentido algum. Então uma pessoa que recebeu a salvação agora, o santo que está vivendo nessa terra, ele é precioso ao ver do Senhor Deus nessa terra. É por isso que nós todos, realmente que estamos olhando um para os outros irmãos, todos nós somos muito preciosos. Não existe nada mais precioso do que isso. Então quer dizer que nós temos o mesmo sangue, nós temos o mesmo corpo, nós somos irmãos e irmãs reunidos aqui agora. Então quer dizer que os irmãos e irmãs que estão nessa terra, então todos eles têm a mesma esperança e a mesma alegria do Senhor. Então quando nós recebemos a salvação e estamos nessa terra, nós estamos sofrendo pelo Senhor. Nós estamos passando pelas mesmas dificuldades, nós estamos passando por fome. Tudo isso também, ela pode se tornar uma grande felicidade. Então, realmente não é eu ir para meus amigos, comer e beber, me divertir. Isso não é a felicidade. Isso se apaga, esvazia rapidamente. Então quando eu vou para casa, eu tenho minha esposa amada, eu tenho meu filho, minha filha, eu tenho meus pais, todos aqueles meus familiares que estão ali. E eu falo, minha felicidade é ali, na minha casa tão pequena. Então a família realmente tem felicidade, tem alegria. Mas aquelas pessoas não conseguirem sentir a alegria e felicidade na família, tem algum problema. Então da mesma maneira, o cristão agora que esse pessoal são, tem uma felicidade muito maior do que esta da família. Por quê? Agora ele tem um único pai, um mesmo irmão e irmã com todos. Quer dizer que são irmãos e irmãs que irão viver a eternidade juntos nos céus. Onde que existe algo mais precioso do que isso? Então as pessoas que receberam a salvação, os irmãos e irmãs, eles precisam se considerar. Eles não podem realmente desconsiderar os outros. Quer dizer que os irmãos e irmãs, realmente, mesmo que eles sejam fracos, eles tenham erros, mesmo que eles não consigam ouvir a palavra muito bem, então nós vamos abandoná-los? Não, não é. Eles são muito preciosos. Então é por isso que realmente mesmo que eles errem, nós perdoamos, nós podemos abraçar, nós podemos cuidar uns aos outros. Então nós podemos nos esforçar para fazer esse trabalho do Senhor Deus. Então quer dizer que o Senhor, como Ele nos considera por preciosos, então nós também precisamos amarmos uns aos outros. Tá, ali dentro existe a felicidade, existe a minha alegria. Então quer dizer que o apóstolo Paulo, realmente ele fez tudo pela igreja. E da mesma maneira todo o trabalho voluntário, todo o trabalho, a vivência de obediência, tudo nisso foi derramado meu sangue. E até que eu morra, eu me alegrarei, eu me felicitarei por esse trabalho. Então, quer dizer que qual tipo de sofrimento, qual tipo de morte que venha para mim, por conta da igreja, realmente eu aceitarei, porque a igreja tem este valor. Então quem não sabe disso, vai brigar por conta de uma coisa pequena, vai odiar um ao outro, vai perseguir. Mas por favor, parem com isso. Não tem como continuar com essa bagunça. Ao ver do Senhor Deus, nós somos santos. Como é que nós podemos desprezar um ao outro? Tentem orar e ver essa resposta diante do Senhor Deus. Então os irmãos e irmãs que agora receberam a salvação, eles são santos, são preciosos. E é por isso que na Bíblia agora já disse diversas coisas realmente através da Bíblia, realmente representando
o que seria a igreja? Então, agora está dizendo sobre a nossa relação com o Senhor Jesus. É por isso que em João capítulo 10, eles falam sobre o pastor e a ovelha. O Senhor Jesus é o bom pastor. E nós somos aquelas ovelhas que fomos salvos pelo sangue do Senhor Jesus. E agora somos cuidados pelo Senhor. É por isso que em João capítulo 10, realmente ele diz, seja os judeus, seja os gregos. Então todos eles agora estão reunidos em um corpo, em um único pastor. Quer dizer que o nosso bom pastor é o Senhor Jesus, o único. Então agora nós todos estamos seguindo um único pastor. Nós somos aquele rebanho que o segue. Quer dizer que nós, em um único rebanho, em um único corpo, nós temos um único pastor, nós somos um único rebanho. Nós somos todos aqueles que seguimos ao Senhor. Então, quer dizer que as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz. Quer dizer que as ovelhas reconhecem a voz do dono. As ovelhas conhecem o Senhor e o Senhor conhece as ovelhas. Então, como eu conheço o Pai me conhece, realmente nós precisamos fazer o mesmo. O Senhor, ele não é visível aos nossos olhos, então, mas nós acreditamos que o Senhor, ele esteja junto conosco. Então, realmente, nós podemos ouvir a palavra do Senhor Deus. Nós ouvimos a palavra do Senhor Deus e nós seguimos o Senhor. Não podemos seguir a minha própria vontade as pessoas do mundo. Então, onde quer que o Senhor, ele esteja. Então, agora eu não estou mais sozinho. Então, quer dizer que nós, irmãos e irmãs, que receberam a salvação, todos eles juntos, agora dentro daquele rebanho santo das ovelhas, realmente estão seguindo essa vontade do Senhor. Então, quer dizer que isso não é uma imagem tão preciosa, tão bonita. Então, agora o Senhor, ele já disse em João que ele é a videira e nós somos os ramos. Então o Senhor, ele deu a parábola de que ele é a videira e nós somos as varas. Nós somos as varas, aqueles que estão realmente conectados à videira. Então nós recebemos todos os nutrientes. A água que vem através da raiz passa pelo caule, passa pelo tronco e chega para nós. Quer dizer que o Senhor, ele está em nós e nós estamos no Senhor. Então essas pessoas, eles fazem a vontade do Senhor Deus, mas quem partir do Senhor nada poderá fazer. Da mesma maneira, agora nós que somos as varas, nós somos aqueles que estamos nessa árvore, nesse banho do Senhor. Então os irmãos e irmãs que realmente cada momento mais vão recebendo esses nutrientes, naturalmente vão crescendo. Quer dizer que a vida de fé não é algo difícil. Realmente a ovelha somente precisa seguir o pastor. Então a ovelha, se partir do pastor, isso acontece um grande problema. Então, ele rapidamente vai ser mordido por um lobo e vai ser realmente levado para longe. Ele vai se perder. Da mesma maneira, quando a vara sai da videira, ele não consegue dar fruto, ele se seca. Então, o Senhor Jesus é a cabeça da igreja. Realmente, a igreja é o corpo do Senhor. Então, não tem como separar a cabeça do corpo, não é mesmo? Então, onde já se viveu um corpo sem a cabeça andando de um lado para o outro? Se está sem a cabeça, ele está morto. E o que a cabeça pode fazer sem o corpo? Nada pode fazer. Então, se nós partimos do Senhor, realmente nada podemos fazer. E se o Senhor não estiver junto conosco também, o Senhor também não consegue fazer muitas coisas. Então quer dizer que esta relação, ela é obrigatória. Então também esta imagem é algo muito bonito de se ver. E é por isso que se olharmos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, fala: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que é judeus, que é gregos, que é servos, que é livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, após recebermos a salvação, somos batizados por um Espírito. Quer dizer que nós nos tornamos em um único corpo. Quer dizer que nós todos, por conta de um corpo, em um único corpo, através de um único Espírito, nós recebemos toda a alimentação. Nós somos o corpo do Senhor Jesus, nós somos as partes juntas em especial. Nós agora somos, pelo Evangelho, reunidos, nós somos partes de um corpo, nós somos membros de um corpo maior. Então quer dizer que agora nós temos uma relação realmente direta, importantíssima, obrigatória do Senhor. Então isso não é uma teoria, isso não é algo fictício, isso é algo real. O Senhor é a cabeça. Então quer dizer que realmente até o hormônio do crescimento, ele vai vindo do cérebro até todo o nosso corpo. Então quer dizer que realmente da mesma maneira como está reunido tudo dentro do nosso corpo, nos faz crescer, realmente nosso corpo vai se mexendo como o desejo da cabeça. Da mesma maneira o nosso corpo também, ele precisa agir dessa maneira, pouco a pouco. Realmente o Senhor, ele nos faz entender todas essas coisas por ser a cabeça. Então agora nós fazemos essa vontade do Senhor Deus. E o Senhor Deus, ele faz com que nós possamos viver conforme essa sua santa vontade. E é por isso, como é que nós podemos expressar a nossa relação com o Senhor? Quer
Quer dizer que é de cabeça e corpo. Então, como isso é uma expressão realmente tão impressionante? E o Senhor, ele disse que a igreja é a noiva de Cristo. É preciso olharmos em Efésios, capítulo 5, versículo 31, 32. Então, o Senhor, ele disse que realmente grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, quando se unir o homem e a mulher, que realmente deixaram seus pais, eles se tornaram numa só carne. Quer dizer que o Senhor está dizendo que é um mistério. Esse mistério não é qualquer um que sabe. Então, quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação pode compreender isso. Então, é grande esse mistério do Senhor. Então, realmente as pessoas, eles realmente se separam dos seus pais, e agora eles se casam, e agora eles partem, não é? Da casa de seus pais. Então não é somente a noiva que parte da casa dos seus pais. Quer dizer que o marido também, ele parte da casa dos pais. Quer dizer que ele parte da casa dos seus pais. Quer dizer que não somente o Senhor Jesus, ele largou a sua casa e veio para este mundo para nos salvar, mas sim também para encontrar-se conosco, que nós somos a noiva do Senhor. Então, como o Senhor, ele fez a Eva através da costela de Adão, então, da mesma maneira, o Senhor Jesus, ele derramou seu sangue através da costela que foi arrancada. Quer dizer que realmente nós fomos salvos pelo Senhor. Como a noiva que foi feita pela costela de Adão, a Eva, nós somos aqueles que pelo sangue derramado pelas costelas do Senhor Jesus, fomos considerados noivas de Cristo. Então agora o apóstolo Paulo, ele já nos disse que nós agora somos aqueles que fomos entregues diante do Senhor como noivas para um noivo santo que é o Senhor Jesus. Quer dizer que nós todos agora estamos vivendo junto do Senhor, que é realmente o noivo realmente tão bonito, tão impressionante. Então, isso não é somente uma imagem que fala, vamos pensar que isso pode acontecer ou não, ou isso é somente figurativo ou coisa do tipo. Então, agora ele está dizendo que tudo isso é o quê? É a família do Senhor. Então, agora nós já não somos nem estrangeiros, nem perdidos, nem realmente forasteiros. Nós somos aqueles que somos da família de Deus. Então, isso não é uma palavra realmente tão bonita. Então, o que é a igreja? Então, você precisa saber de forma exata, você precisa viver conforme esta palavra. Nós somos estes irmãos. Então, agora nós estamos vivendo não somente no reino do Senhor Deus eternamente, mas agora nós realmente que nos reunimos através da carne, dizendo que somos irmãos e irmãs. Realmente, se nós olhamos esses familiares, eles realmente podem ser o quê? Como estranhos, porque se a família não se reúne, eles vivem como se não fossem nada. Mas o que é você ter uma relação realmente mais forte que a do sangue? Está mais relacionada através do Espírito, através da salvação que nós temos. Então agora nós somos pessoas que iremos viver eternamente realmente no reino dos céus. E então nós precisamos aprender a viver nessa terra juntos também. E é por isso que nós somos da família do Senhor. Então, a igreja é a família do Senhor. E também nós somos aqueles que estão em uma comunhão santa junto do Senhor. Então o Senhor, ele nos chamou para que nós possamos estar em comunhão diante do Senhor Deus. Então, quando nós somos salvos, nós somos chamados pelo Senhor. Então, realmente, o que ele nos faz salvando-nos? Quer dizer que o Senhor Jesus, o nosso Salvador, realmente agora ele está em comunhão conosco. Então, quer dizer que não somente eu, um a um contra o Senhor, conversando, mas sim com todos os irmãos e irmãs. Quer dizer que nós estamos em coletivos, não é algo individual. Então, quer dizer que agora o Senhor que nos salvou, quer dizer que agora, como a sua palavra, o Senhor já disse que nós somos aqueles que temos a reunião, nós temos a comunhão com o Filho e o Pai e todos os irmãos e irmãs. Então nós dizemos muito bem essa palavra de comunhão, quer dizer que os irmãos e irmãs, aqueles que receberam a salvação, realmente não existe nada mais bonito, mais
realmente correto de nós chamarmos. Então, tem muitas pessoas que falam, eu estou na igreja há muito tempo, mas por que eu não sou diácono? Eu não tenho realmente ainda uma posição dentro da igreja. A igreja é um lugar para você ficar recebendo posição, se elevando de hierarquia ou coisa do tipo? Não, realmente todo o nome, realmente seja você ser chamado pastor, você ser chamado diácono, ancião, mais importante do que isso é você ser o quê? Irmãos. É algo muito mais bonito. Então agora nós todos estamos vivendo realmente para fazer uma santa vontade do Senhor Deus. Nós todos somos irmãos e irmãs. Então essa palavra irmãos realmente é algo muito bonito. É por isso que os irmãos e irmãs, agora eles estão nessa comunhão. Então agora a nossa comunhão é com o Pai, é com o Filho, Jesus Cristo, o nosso Pai que nos ama, o Senhor Deus, é aquele que nos salvou, o Senhor Jesus. Nós estamos nesse rebanho, nessa comunhão tão santa. Onde que existe essa comunhão realmente mais preciosa do que essa? Não tem. Então a vivência mais importante do que isso é a vivência dentro da igreja. Isso quer dizer que você partindo da igreja não tem como você viver. Não tem como você viver longe desse rebanho do Senhor. E nós somos o rebanho santo do Senhor Deus. Nós somos o santuário de Deus. Se olharmos em Mateus capítulo 16, versículo 18. Então o Senhor ele disse que realmente sobre esta pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quer dizer que o Senhor Jesus, o Cristo, quando nós cremos nele, nós estamos construindo uma igreja sobre a rocha. Quer dizer que o Senhor irá construir a igreja sobre esta rocha. Então, quer dizer que o poder do diabo, ele não terá poder sobre a igreja, não prevalecerá contra a igreja. Então, realmente, a igreja que foi construída, uma casa que foi construída em cima de uma rocha, mesmo que bata o vento frio, mesmo que chegue a tempestade, mesmo que venha realmente qual tipo de desastre, ele não vai se desmoronar. Então, nós todos realmente estamos dentro da casa santa do Senhor Deus, espiritual que o Senhor construiu. Então, nós podemos ver que também o Senhor ele disse que nós somos reunidos para o corpo de Cristo. Nós somos aqueles que o Senhor ele se tornou o corpo, ele se tornou realmente toda a base para nós. E é por isso que nós todos, dentro de Cristo Jesus, agora estamos sendo construídos e somos crescendo. Quer dizer que o Senhor é a cabeça, o Senhor também é a rocha, o fundamento. Então agora nós permanecemos, agora nós construímos ali. O que isso quer dizer? Se nós olharmos um edifício, nós podemos ver um edifício que ele está bem construído em lugares bem firmes. Então nós podemos a igreja que esteja em Seul, a igreja que esteja em Busan, a igreja aqui em Washington, a igreja em Nova York, a igreja que esteja na África. Então eles realmente passam desse limite de tempo, espaço. Nós todos agora estamos junto do Senhor Deus. Então nós estamos reunidos através do trabalho do Senhor Deus que não é visível aos nossos olhos. Quer dizer que ali nós estamos reunidos, nós estamos formando a igreja, o santuário do Senhor. Nós agora somos a imagem do Senhor, do corpo de Cristo. Nós fazemos o trabalho do Senhor. Então nós ainda não estamos completos, mas ao ver do Senhor Deus, cada momento mais vai se aperfeiçoar. Quer dizer que quando a casa do Senhor Deus ele se completar. Então como é que eu vou dizer? Realmente será o quê? A cerimônia de abertura ou de finalização de construção, mas realmente vai vir um tempo tão glorioso do Senhor Deus. Então isto é a igreja. Então é por isso que o que eu estou dizendo a vós, a igreja e o cristão. Então realmente aparecem 7 várias coisas, existem muito mais coisas, mas eu já disse sobre elas. E também todas as igrejas, eles têm o Senhor Jesus como a cabeça. Então quer dizer que eles têm o Senhor como um único corpo. Então já que a igreja realmente é uma só, o corpo precisa ser um só, a esperança é uma só, o Senhor Deus é uma só, a vontade do Senhor Deus é uma só. Então é por isso que agora nós somos o que? Uma igreja. Vamos procurar Salmos 133. Vamos procurar a palavra de Salmos 133.
A partir do versículo 1 até o versículo 3, eu irei ler. Salmos 133, os salmos todo. O quão bom, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, como esse Salmos ele é tão curto? Então, tem o Salmos 119, que é bem longo, mas também se olharmos realmente esse Salmo de agora, ele é tão pequenininho, mas se olharmos o tema que está aqui, ele é uma verdade surpreendente. Então, se nós olharmos em várias traduções, seja em inglês, então em inglês está escrito behold, existe uma palavra assim, behold, em inglês. Então, behold é uma coisa de falar, de se apreciar, dizendo, olhem, vejam, ou segurem. Então, todo o nosso coração, toda a nossa vida precisa prestar atenção agora. Segure. Então, veja como os irmãos realmente estando em comunhão, ele é tão agradável. Então, como é que eu posso explicar essa palavra do Senhor? Então, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então, nós, após recebermos a salvação, quer dizer que agora nós somos irmãos e irmãs que estamos reunidos. Então, nossos irmãos e irmãs agora estão reunidos, estão unidos. Agora eles estão vivendo juntos. Então, quer dizer que viverem juntos. Então, como orar, como o mesmo objetivo, como o mesmo foco, é viverem juntos, morrerem juntos. Quer dizer que agora isso é viver juntos. Então, os irmãos agora, pelo Espírito Santo, que todos agora eles estão reunidos pelo Espírito Santo. Realmente, como isso é bom. Quão bom e suave é os irmãos viverem em união. Realmente não existe nada mais santo e puro do que isso diante do Senhor Deus. Não existe. Então, qual tipo de fio neste mundo? Qual tipo de beleza neste mundo? Não tem como se comparar ao que tem aqui, não é mesmo? Então, quão bom e suave. Então, nós precisamos pensar cada momento mais essa palavra. Vamos pensando. Então, como é tão bonito, suave. Então, algo bom é agradável e algo agradável é bom. O que nós consideramos bom, o que nós consideramos agradável, suave. Então, tudo isso é bem diferente diante do Senhor Deus. Então, nós todos somos aqueles que estamos indo no Senhor Deus dessa maneira. O Senhor também nos vê. Então, quer dizer que agora nós todos, realmente, estamos indo em união como se fosse um óleo que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Então, Arão, ele é o sumo sacerdote. Então, quando é estabelecido o sumo sacerdote, eles derramam óleo sobre a cabeça. Então, o óleo vai descendo sobre a cabeça, vai chegando até a sua barba. Tá? A barba deles é pontuda ali no final, então vai descendo todo o óleo até a barba e vai descendo na roupa, cai na roupa. Então, quer dizer que vai indo até o sumo sacerdote, e esse óleo cai da barba para as 12 placas que estão representando as 12 tribos do povo de Israel, e cai esse óleo sobre eles. Então, o Senhor Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Se olharmos em Atos capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. O qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Se nós olharmos o Senhor Jesus, ele tinha um Espírito Santo ungido sobre ele. O trabalho do Senhor Jesus, posteriormente,
Em João capítulo 3, o Senhor Jesus diz: em verdade eu vos digo, que o trabalho que eu farei, realmente vós também fareis maior ainda. Então, quando eu for para o Pai. Então, quer dizer que no momento que o Senhor ele for para o Pai, todo o trabalho que o Senhor Jesus tem feito, eles também farão. Então, esse trabalho que o Senhor Jesus fez, é que o Senhor ele estava no meio de nós, ele está agora. O Senhor Jesus ele está como a cabeça. Quer dizer que a vontade do Senhor Deus agora está sendo efetuada em nós. Então, quer dizer que o poder do Senhor Deus, quer dizer que a palavra de Deus, quer dizer que como o Senhor Deus ele trabalhou dentro do Senhor Jesus, agora o Espírito Santo que foi ungido no Senhor Jesus agora está no meio de nós. Então, agora quem nos unge é o Senhor Deus. Então nós também fomos ungidos pelo Senhor. Então, a cabeça é o Senhor Jesus. Então quer dizer que como aquele óleo que vai caindo da cabeça de Arão, descendo para a barba, da mesma maneira o Senhor Jesus que realmente recebeu esse ungido, esse óleo vai caindo da cabeça do Senhor até nós. Quer dizer que cada momento mais está caindo. Ele não vai subindo, ele vai descendo. Quer dizer que o que significa descer? Quer dizer que esse óleo vai caindo para todas as pessoas que estão logo abaixo. Seja para uma pessoa que seja pobre, seja para uma pessoa inteligente, seja para uma pessoa com personalidade boa, seja uma pessoa que falta alguma coisa. Todos eles recebem o ungido do Espírito Santo. Quer dizer que esse óleo é realmente tão bom, inefável, descendo da cabeça de Arão pela barba até as vestes. Então isso como é uma representação tão bonita. Então como se fosse o orvalho que desce sobre o monte de Sião. Então, a montanha mais alta do povo de Israel é de Hermon, dá 3.000 metros de altura. Então lá está realmente totalmente congelado. E lá sempre de cima desce a água que realmente fornece toda a água para o povo de Israel. Então quer dizer que é o orvalho que desce do Hermon, que com o vento ele vai descendo para todos os outros montes restantes de Sião. Então, se olharmos na Bíblia, realmente o orvalho representa a graça de Deus. Quer dizer que a graça de Deus, ele desceu desde o momento da terra de Israel, desde o Hermon para toda a terra de Israel, para molhar, para deixar tudo úmido. Então, para que todos possam crescer bem. Então, quer dizer que todo esse óleo que vai descendo da cabeça, da barba, vai descendo para todo o corpo. Quer dizer que toda a graça do Senhor Deus trabalha dentro da igreja do Senhor. Então, toda essa forma de expressão também, ela é tão bonita. Realmente mostra como está cheio da graça, do amor do Senhor Deus. Então, cada momento mais isso está sendo preenchido, fornecendo para nós, não é mesmo? É por isso que ali aonde? É a igreja. Então, os irmãos onde eles estão reunidos, eles estão vivendo em comunhão. É onde o Senhor Deus, ele realmente permitiu a sua bênção, que é a vida eterna. Então, essa bênção é uma bênção verdadeira. Enquanto nós vivemos nessa terra, nós estamos vivendo pela bênção do Senhor Deus. Então, essa bênção que é a vida eterna. Então, essa bênção da vida eterna que nós teremos o quê? Nos céus, para sempre. Então, como isso ele é tão bonito, como realmente tem um grande significado, como tem realmente um grande valor. Isto é a igreja. E é por isso que esta igreja é o corpo do Senhor. Então quer dizer que esse óleo vai caindo desde a cabeça e ele está descendo até nós, até hoje. Então quer dizer que nós estamos cheios da graça e da bênção do Senhor Deus. Então se nós olharmos em Atos, desde a igreja de Jerusalém até a Ásia, o Ocidente, o Oriente, na Macedônia, até a Roma. Se nós olharmos na palavra de Atos, nós podemos ver que todas essas igrejas são uma só. Para onde os apóstolos iam, o evangelho era pregado, o trabalho da salvação era efetuada, a igreja era formada. Essas igrejas, eles se tornavam uma só.
seja espiritualmente, seja carnalmente, eles reuniam e ajudavam uns aos outros. Nós podemos ver isso em Atos. É por isso que as igrejas de Atos, eles não acabaram ainda. Agora não é agora Atos dos Apóstolos, é Atos das igrejas. É onde o Espírito Santo está trabalhando. É o trabalho do Antigo Testamento, o que o Senhor Deus fez. Se nós olharmos há 2000 anos atrás, o trabalho do Senhor Jesus, e depois o partir do Senhor Jesus, após 50 dias, a vinda do Espírito Santo. Quer dizer que agora é o trabalho do Espírito Santo que trabalha, opera na igreja do Senhor Deus. Então, claro que realmente existiam grandes santos do Senhor em todos os lugares que faziam esse trabalho do Senhor. Realmente estavam pregando o Evangelho. Então, realmente nós pensamos, como é que eu posso entrar em comunhão? Eu preciso buscar todos eles. É impossível. Não, realmente nós precisamos fazer o trabalho que nós podemos fazer. Porque todos os cantos da terra, o Senhor Deus, Ele já está trabalhando também para que o Evangelho chegue da melhor maneira possível. E nós precisamos fazer o que está possível ao nosso alcance. Se olharmos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Então o Senhor Jesus, quando Ele se manifestou, realmente se manifestar no meio dos céus, realmente os mortos eles levantarão primeiro, ouvirão a voz do Senhor e receberão o Senhor nos ares. Então quer dizer que todos eles realmente vão ser transformados e eles vão se reunir na frente do Senhor. Então quer dizer que toda a igreja, todos os santos, eles vão estar reunidos junto do Senhor naquele dia. Esse dia não falta muito. E é por isso que agora esta igreja é um lugar onde nós precisamos ajudar uns aos outros. Nós precisamos estar cooperando. Então mais uma vez eu sinto e aprendo cada momento mais. Então, se nós olharmos por conta do Covid-19, nós temos muitas dificuldades, mas o coração nós estamos cada momento mais reunidos. Nós estamos compartilhando do amor. Nós temos a mesma esperança, nós temos o mesmo objetivo de vida, nós temos esse mesmo coração. Não temos a mudança do coração de pregar o Evangelho. Então todas as coisas mesmo que fiquem difíceis, o coração de querer realmente estar pensando na igreja, ofertando de forma online pela igreja também, ajudando os irmãos e irmãs que estão passando dificuldade pelo mundo. Então todos os irmãos e irmãs ofertando para ajudar as igrejas no exterior. Então realmente como isso é tão importante, tão bonito. Tinha muitas igrejas, realmente vários lugares. Aqui na Coreia também, que teve, quando chegou a época de chuva e começou a preencher de água, teve inundações, muitas igrejas foram afetadas, receberam vários prejuízos. Mas eu vi como nossos irmãos e irmãs, quando falaram, vamos ajudar, e eles foram e ajudaram. Não foi alguém ordenando, falando, faça isso ou faça aquilo. Todos eles, de forma voluntária, o fizeram. Então, realmente, nós somos irmãos e irmãs. Então, se nós olharmos na igreja de Israel, então uma vez ele perguntou para um rabi e disse, Rabi, nasceu meu filho ele tem duas cabeças. Ele é uma pessoa ou ele é duas pessoas? Ele falou, o corpo é um, mas a cabeça é duas. Então, ele falou, realmente, belisque ele. Pode beliscar qualquer parte do corpo. Se os dois gritarem, então eles são um só. Mas se um gritar e o outro ficar rindo, são dois. Então é uma história bem engraçada, não é? Então, da mesma maneira, nós sofremos juntos, nós ficamos felizes juntos, nós festejamos juntos, nós nos alegramos juntos. Então, isto é a evidência de que nós somos um só. Então, quando nós sofremos juntos. Quando nós choramos, choramos juntos. Quando estamos alegres, nos alegramos juntos. Quando estamos em uma dificuldade, nós também passamos as dificuldades todos juntos. Nós precisamos nos esforçar para tentarmos cooperar um ao outro. Por quê? Por causa que nós somos um só. Mas mesmo acontecendo o trabalho da salvação, as pessoas não têm interesse, não sabem, não estão nem aí, não querem receber o sofrimento juntos, não têm nenhum interesse em saber como está acontecendo. Então, como assim eles são um só corpo? Não são. E também,
Se olharmos em Efésios, capítulo 4, versículo 13, então realmente tudo o que nós conhecemos, nós cremos, precisa se tornar um só, para que nós possamos nos aperfeiçoar e nós possamos chegar até a plenitude do Senhor, do Espírito. Então quer dizer que agora nós todos, por um único Espírito Santo, nós ouvimos e aprendemos a palavra. Como em João capítulo 2, ele diz que realmente o ungido do Senhor, ele desce para nós. Realmente não é necessário que ninguém ensine, o Espírito Santo nos ensina. Quer dizer que esse Espírito Santo, ele irá nos ensinar e nós somente precisamos permanecer nele. Então quer dizer que esse Espírito que está dentro de nós, ele nos ensina todas as coisas do Senhor. Então agora ele nos faz compreender toda essa graça do Senhor. E após nós recebermos a salvação, realmente o Senhor, através do Espírito, cada momento, pouco a pouco, ele vai nos ensinando o que é que nós devemos fazer. Então quer dizer que ele vai nos ensinar tudo o que é necessário. E através desse ensinamento que é verdadeiro, sem falsidade, nós iremos permanecer no Senhor. Nós preferimos falar, filhinhos, permaneçam no Senhor. Então quer dizer que agora nós, quando permanecemos no Senhor, sem vergonha, nós estamos ali. Quer dizer que nós, realmente, quando o Senhor vier, vai ser manifestado se nós estávamos junto do Senhor, se estávamos longe da igreja. O que significa estar conectado à igreja? Quer dizer que você está recebendo um ensinamento dentro da igreja. Então, o Senhor, ele está dizendo para nós permanecemos nele, e o Senhor, ele diz que permaneceria em nós. Então, quer dizer que agora, realmente, filhinhos precisam permanecer nele. É por isso que quando o Senhor, ele vier, realmente nós poderemos estar diante do Senhor sem nenhuma vergonha. Então, dentro daquela igreja, realmente, ao ver do Senhor, após receber a salvação, ele precisa viver uma vida normal, correta. Ele não pode viver uma vida vergonhosa. Então, não é mesmo? É por isso que tudo o que nós cremos, realmente, e conhecemos, precisam ser um só. Mas se nós realmente sabemos de uma coisa, mas cremos em outra, então nós temos o coração separado, nós não temos o coração unido. Quer dizer que o diabo, às vezes, ele realmente ensina coisas realmente erradas para que nós realmente nos dividamos. Quer dizer que pode ensinar coisas erradas dentro da igreja. É por isso que o que nós sabemos e o que nós cremos precisam se tornar um só. Então, o que você sabe é diferente do que você crê, então, realmente, o nosso coração, ele fica separado, não está certo. Então, dentro da igreja, é um lugar onde o Senhor Deus, ele permite o poder, o seu chamado, e é reunido os seus pregadores. Nós olhamos em Efésios, capítulo 4, vamos procurar essa palavra. Palavra de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios, capítulo 4. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o Senhor, agora dentro dessa igreja, ele permitiu o seu dom, ele estabeleceu realmente pregadores. Quer dizer que os apóstolos, eles existiam nos primeiros tempos da igreja. Então, mas agora falar que existem apóstolos, quer dizer que eles não conhecem bem a Bíblia. Então, agora, quem é que existe agora no momento? São aqueles que são pastores, são doutores que pregam o evangelho. Então, pastores e doutores, quer dizer que eles fazem juntos, eles tanto pregam o evangelho, como pastores que pregam o evangelho para muitas pessoas. Quer dizer que, e também conduzir as pessoas que estão ali, realmente, as pessoas na igreja, conduzindo eles para viverem a vida de fé. Esse é o pastor. O pastor é aquele que cuida das ovelhas. Então, o doutor, ele quer dizer que ensina. Também o pastor, ele ensina essas palavras. Então, por que ele estabelece esses santos? Para fazerem esse trabalho, para que a vida de fé deles possa crescer. Então, para estar puro, para fazer o trabalho voluntário diante do Senhor Deus. Então, qual tipo de trabalho você queira fazer? Se você tiver crianças, como é que você consegue fazer esse trabalho? Não dá. É necessário crescer. Então, nada funciona dentro da igreja se reunir somente pessoas que estão crescendo, crianças, para fazer um trabalho. Então, é necessário crescer um pouco a vida de fé para fazer o trabalho voluntário. Então, cada um faz o seu papel. E assim ele realmente faz o trabalho do corpo de Cristo.
Então é por isso que assim, cada momento mais o corpo de Cristo vai sendo formado. É por isso que dentro da igreja do corpo de Cristo é necessário ter aqueles que foram estabelecidos pelo Senhor Deus para pregar o Evangelho. É por isso que se olharmos em Hebreus, realmente existem aqueles que realmente olham para a vida de fé deles, realmente salvam os outros e está cuidando da vida espiritual deles para eles receberem o dom do Espírito Santo. Quer dizer que assim eles vão aprendendo a palavra do Senhor Deus, eles ensinam e eles vão conduzindo, cuidando. Quer dizer que ele olha ao redor para os irmãos e irmãs. Então quem faz isso são aqueles que pregam o Evangelho, não somente ensinam, mas também ele está olhando para todos os irmãos e ele precisa saber que ele é um exemplo, onde todos os irmãos e irmãs estão olhando para este pastor. Então realmente não estão olhando se ele está ensinando isso ou não. Os irmãos estão observando se ele está vivendo conforme essa palavra ou não, conforme esse ensinamento ou não. Então, porque se ele não viver conforme o ensinamento que ele dá, eles não vão obedecer, porque eles vão falar, nossa, ele mente muito bem. Vão desobedecer a palavra do pastor. Então, realmente, sempre ele precisa verificar a sua vida conforme a palavra do Senhor. Precisa viver seguindo a vontade do Senhor. Então, o apóstolo Paulo disse o quê? Para nós nos parecemos com ele, como ele realmente se pareceu com Cristo. É por isso que ele disse para a igreja de Tessalônica, realmente precisam saber e ver realmente o que faça. Vocês não têm visto como eu vivo? Vocês não têm visto como tem sido feito? É por isso que até o último momento, o apóstolo Paulo ele fez todo o trabalho dele como pregador diante do Senhor Deus. Então ele ensinou a igreja e ele mostrou como exemplo de como é que deve viver. Em Roma também ele foi levado até ser decapitado. Aqueles que pregam o Evangelho, eles precisam fazer o trabalho do Senhor Deus, ser obediente a esta missão até o fim. E aqueles que aprendem a palavra, eles precisam ouvir esta palavra e seguir, e precisam receber como exemplo esse trabalho. Então nós precisamos obedecer, nós precisamos seguir essa vontade do Senhor Deus. Quer dizer que agora realmente nós precisamos obedecer essa palavra que o Espírito Santo está vivendo por nós. Então nós não podemos realmente dar preocupações para o Espírito Santo, porque isso realmente se torna realmente não é nada benéfico para nós, como aparece no versículo 16. Então realmente o Senhor, ele permitiu os seus pastores, os seus doutores, aqueles que ensinam a palavra para nós. Então nós sempre precisamos considerar realmente como um ensinamento, porque ele está cuidando da nossa vida e nós sempre precisamos seguir a vida dele como exemplo. E também não pode falar porque ele errou uma palavra ou outra, que nós precisamos segurar todo o erro dele e falar, ele está totalmente errado e tentar realmente minimizar todo o trabalho dele, dizendo que ele está totalmente errado. Então realmente os cristãos dentro da igreja, onde quer que estejam, realmente eles estão dentro da igreja para receber o ensinamento, para receber a condução do Espírito Santo, para serem alimentados pelo Senhor Deus. Se olharmos em João, quando o Senhor ele ressuscitou, ele foi para Simão Pedro e disse, Pedro, realmente você me ama mais do que todos estes? Ele disse, sim, eu amo o Senhor sabe que eu amo. Então o Senhor Jesus disse que apacenta as minhas ovelhas. Disse isso 3 vezes. E 3 vezes quando perguntou a Pedro, Pedro disse, sim, o Senhor sabe que eu amo. Então o Senhor 3 vezes, repetidamente, disse para apacentar as suas ovelhas. Então o Senhor, ele verdadeiramente para aqueles que amam o Senhor, ele está dizendo para alimentar, para cuidar, apacentar das suas ovelhas. Então se nós olharmos dentro da igreja, realmente alimentar as ovelhas do Senhor. É por isso que em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, o Senhor, ele disse, realmente no meio do Senhor. Então, como uma mãe, realmente ela amamenta o seu filho. Da mesma maneira, eu os amei e eu os cuidei. Então, quer dizer que toda a nossa vida, realmente Ele desejou dar por nós. Porque nós somos amados. Então, Ele sofre para nos fazer nascer, sofre para nos cuidar. Quer dizer que os pais, eles se sacrificam a vida toda por conta dos filhos. Então o Senhor Deus, ele está alimentando os seus filhos dentro da igreja. Então, mas esses santos, realmente eles precisam alimentar e precisam cuidar dos seus filhos dentro da igreja, cada momento mais. E isso realmente foi o que aconteceu.
e também dentro da igreja. O Senhor Deus está protegendo a igreja. Nós olhamos em Deuteronômio, capítulo 1 em diante, nós podemos ver que o povo de Israel, após ser resgatado pelo Senhor, enquanto eles passavam pelo deserto, o Senhor disse realmente como realmente a mãe carrega os seus filhos, o Senhor, Ele carregou-os, os carregou até lá naquele momento. Quer dizer que o Senhor, Ele foi na frente, Ele procurou os lugares para que eles pudessem acampar, para pudessem elevar as suas tendas. De noite com a coluna de fogo, de dia com a coluna de nuvem. Então realmente Ele sempre nos conduziu. Então, o Senhor, Ele está alimentando os seus filhos dentro da igreja. Ele está conduzindo, Ele está fazendo o seu trabalho. Então, se nós partirmos da igreja, nós não podemos receber esse cuidado, a alimentação do Senhor. Se nós partirmos da igreja, não podemos receber a proteção de Deus. Não tem como receber o ensinamento. Se você parte da igreja, você não tem como receber a condução do Espírito Santo. Então, é por isso que é necessário você estar colado na igreja. O Senhor resgatou o povo de Israel do Egito. Durante 40 anos eles atravessaram pelo deserto. Todo esse trabalho ter sido feito é para nos resgatar do domínio do diabo. Então, os 40 anos no deserto, o Senhor, Ele disse realmente em Atos que aquilo é o formato do quê? Da igreja. Quer dizer que o Senhor, Ele conduziu eles pela noite. Pelo dia, o Senhor Deus os conduziu para a terra de Canaã. Quer dizer que vai levando a vida deles. É por isso que cada momento mais, nós, até que possamos entrar no reino do Senhor Deus, Ele vai nos conduzindo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse que realmente me resgatou de toda a malícia. E Ele me conduz para todos os lugares. Então Ele não somente nos salvou do inferno, mas agora o Senhor, Ele nos protegeu e Ele está nos conduzindo. Então quer dizer que nós precisamos estar dentro da igreja. Então se você parte da igreja, não tem como receber o cuidado. Então se nós olharmos realmente no reino animal, nós podemos ver centenas, milhares de animais que estão fazendo um rebanho tão grande, passando pela savana. E ao redor existem muitos predadores, como hiena, como leão, como guepardos, vários animais. Sabem o que eles estão esperando ali? Eles estão esperando algum animal que se separe deste rebanho. Quando está no meio deste rebanho, até o manco, até o filhote pode receber o cuidado. Porque eles colocam os fracos no meio e eles vão andando. Vocês já viram, não é? Então, mas se você parte do meio desse rebanho, quer dizer que rapidamente você é levado. Então o diabo, ele realmente só está esperando você sair do meio da igreja. Quando você sai deste rebanho, ele rapidamente te captura. Isso com certeza acontece. E é por isso, como o peixe não pode viver fora da água, nós também não podemos viver fora da igreja. Como a criança não pode viver partindo do colo da mãe, realmente toda a igreja também, nós precisamos estar dentro desse rebanho santo do Senhor para podermos viver. Isso é algo exato. Até o dia que nós possamos entrar no reino do Senhor Deus, nós precisamos estar juntos. E dentro desse rebanho, existe o trabalho do Espírito Santo. E o Senhor Deus, Ele trabalha ali. Se olharmos em Efésios capítulo 1, versículo 19. Realmente, quer dizer que através do trabalho do Espírito Santo, realmente existe um grande poder e dom dentro da igreja. Então, realmente, Ele deseja que nós possamos sabê-los. Que é tão grande o seu poder. Então, quão grande é esse poder que o Senhor Deus Ele nos permite? Nós precisamos conhecer. Nós precisamos saber qual é esse trabalho do Senhor Deus. Então, realmente, o Senhor Deus, Ele vai trabalhar.
Realmente, mas ele tem que ser visível diante do Senhor Deus para que o Senhor possa trabalhar. Como em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Realmente, conforme o Senhor Deus, ele deseja trabalhar em nós. Seja em todo o nosso pensamento, em toda a nossa vivência, o Senhor, ele fará o seu trabalho. Existe um poder que opera no meio de nós. Quer dizer que conforme esta palavra, realmente tudo o que nós pensamos, tudo o que nós desejamos, o Senhor, ele vai e efetua. Quer dizer que ele efetua mais além do que tudo o que nós imaginamos. Então pense bem, o que nós estamos pensando, o que nós estamos desejando? Nós estamos querendo viver como ricos nessa terra, queremos viver bem. Isso é como se fosse um brinquedo, é pior que um brinquedo de uma criança. Nós desejamos ver bem neste mundo. Então vivemos ou morremos, nós precisamos viver pelo poder do Senhor Deus. Então para a glória do Senhor Deus, nós precisamos dar a nossa vida para a glória de Deus. Então onde que o Senhor Deus ele trabalha? Ele trabalha no meio de nós. Então nós partimos desse rebanho, quer dizer que nós estamos partindo do Senhor Deus. Então até o pregador, se ele parte desse rebanho, ele estava pregando o evangelho, mas ele parte desse rebanho, ele agora se tornou uma lata velha, uma lata vazia. Quer dizer que ele não consegue fazer nenhum trabalho. Então mesmo que ele saiba da palavra, ele mesmo que pregue a palavra, realmente manifesta o trabalho do evangelho, ele acredita que ele consegue fazer? Sozinho, você acha que consegue fazer essas coisas? Olhamos em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Realmente as coisas que são, realmente parece que são tão pequenas, mas são grandes. Realmente o nosso corpo, ele é santo diante do Senhor Deus. Realmente o trabalho, o poder do Senhor Deus que opera em nós, ele é grandioso. Então o Senhor Deus, ele realmente está deixando o quê? O seu grande trabalho, que é o quê? Realmente o seu santo poder dentro de nós. E nós olhamos e que nós somos pratos de barro. E nós falamos, meu Deus, eu vou conseguir. Não, essa coisa gloriosa que deixa algo glorioso é o do Senhor Deus, não é eu. Porque eu sou somente um prato de barro. Então realmente qualquer um que tenta sozinho sempre fracassa. Então porque ele fala bem, ou porque ele tem poder, ou porque ele tem dom. Não adianta, isso tudo é poder, dom de Deus. Então realmente partindo do Senhor Deus, nada podeis fazer. Então por que não conseguem compreender esta parte? É por isso que agora nós somos cada membro, em particular, do corpo de Cristo. É por isso que agora nós podemos ver como em Romanos capítulo 12, versículo 3, o apóstolo Paulo disse, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então agora, dentro do nosso corpo, existem vários membros. Então nós somos vários membros dentro do corpo do Senhor. Então nós temos um corpo, uma cabeça. Dentro desse corpo nós temos mão, temos pé, temos várias coisas que não são visíveis, não é? Vários órgãos também. Então ali estão reunidos em um só para se tornarem um só corpo, para funcionarem conjuntamente. Então, conforme essa graça que o Senhor Deus ele permite para cada um, nós estamos vivendo de forma graciosa pelo Senhor. Tá, a boca já que come alguma coisa boa, tá, a mão fala, boca, por que você está comendo algo gostoso sozinho? Me dá um pouco também. E ele vai e toma. Será que faz sentido isso? Já que eu estou pregando e eu estou mexendo com a minha mão na hora da pregação, então o pé fala, deixa eu me mexer também. O pé começa a mexer. Será que isso faz sentido? Então realmente sozinho você acha que consegue fazer isso? Não. Realmente você naturalmente precisa ver qual é o dom que o Senhor Deus me permitiu. Então de forma mansa, de forma humilde, de forma honesta, guardando a minha posição, eu preciso fazer o trabalho como membro diante do Senhor. Então é por isso que nós somos membros do corpo de Cristo. Então eu queria poder pregar isso de forma mais específica. Então queria terminar rápido, pediram para terminar mais rápido também. Então dentro da igreja, se nós permanecemos perto, nós podemos aprender qual é o trabalho da igreja. Nós também podemos saber o que nós somos como membros do corpo do Senhor e como é que nós podemos ser utilizados para o seu trabalho.
Então que nós todos possamos estar reunidos de forma gloriosa até o dia do retorno do Senhor. Que nós não sejamos abalados, que nós possamos amar ao Senhor, que nosso coração não mude, que nós possamos estar dentro do corpo de Cristo, sem mudança, fazendo todo o trabalho como membros, como realmente parte do corpo. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, nós estávamos no meio do pecado, diante do Senhor. Nós éramos tão imundos, mas nós fomos salvos. E não somente salvos, mas agora nós fomos remidos pelo Senhor e estamos dentro desse rebanho santo do Senhor. E agora o Senhor, no meio de nós, está trabalhando. O Senhor, dentro da sua igreja, está nos considerando como seus corpos, para que nós possamos fazer o seu santo trabalho. Senhor Deus, nós agradecemos por toda essa sua graça. Senhor, nós somos o seu corpo. Senhor, nós somos aqueles que estamos no meio do Senhor. Nós somos aqueles que estamos vendo que o Senhor habita no meio de nós, fazendo todo o seu trabalho. Que o Senhor Deus possa utilizar da nossa vida de forma especial, de forma importante, para que muitos espíritos possam receber a salvação, para que assim possa se tornar uma grande glória, bênção diante do Senhor Deus. E realmente sem demora, que todo esse futuro que está por vir, que possa ser realmente de grande graça, sem vergonha diante do Senhor. Que nós todos possamos estar dentro do rebanho santo do Senhor, sem vergonha, sem nos afastarmos desse rebanho. Que o Senhor possa nos cuidar e nos conduzir. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.